Olá, começa agora mais uma edição do TV Comunicare. Hoje você vai ver. Mesmo não sendo mais obrigatório, o uso de máscara ainda segue em Curitiba. Vacina contra a Covid-19 está sendo desenvolvida na Universidade Federal do Paraná. Nova alta no preço dos alimentos assusta os consumidores. Tudo isso e muito mais aqui no TV Comunicare. Com o avanço da vacinação e a queda no número de vacinados, os curitibanos não precisam mais usar máscara desde o dia 29 de março. No entanto, mesmo após a retirada da obrigatoriedade, várias pessoas preferem continuar usando a proteção em espaços públicos. No momento em que a preocupação sobre a saúde pública e pessoal aumentou com a pandemia, distúrbios como a ansiedade também cresceram. A obrigatoriedade de uso de máscaras foi retirada em Curitiba no dia 28 de março. Ainda há uma mescla de pessoas que utilizam e não utilizam máscara em lugares fechados, principalmente. Porém, o uso ainda é obrigatório em farmácias e pontos de saúde, como hospitais, clínicas e laboratórios. Mesmo com o uso de máscaras não mais obrigatório, algumas pessoas ainda preferem continuar utilizando. E as opiniões sobre o conforto daqueles que estão ao redor se divergem muito. Mas mesmo a situação não estando tão grave, eu acho importante continuar usando a máscara. Ainda mais que mesmo quando a gente pega o vírus e não sente sintomas, ainda pode transmitir para outras pessoas. Então por isso que eu prefiro continuar ainda usando. As pessoas não usarem máscara, te causa uma certa ansiedade ou uma preocupação? Cara, só me causa quando a pessoa tá de máscara e usa do jeito errado. Isso me irrita. Porque, tipo, pra que se você vai colocar a máscara se você não usa do jeito certo, né? Eu penso assim, isso me incomoda, assim. Principalmente quando eu pego o ônibus. Acho que o impacto maior de voltar a viver normalmente está associado ao pareamento de um trauma, né? Então, foi pareado que, a partir de um determinado momento, a gente usa máscara para quê? Para se proteger de um vírus mortal, né? Então, é mais difícil a questão psicológica da gente entender que, em algum momento, isto não será mais um risco, do que propriamente dito só o objeto na nossa frente. Então, a gente tem casos já severos das consequências que a própria pandemia trouxe, né? Então, o uso da máscara por algumas pessoas já está decidido por elas, neste momento, pelo menos, que elas não vão tirar, né? E vem muito em congruência com o comportamento anterior. Então, pessoas que já não tinham o hábito de usar máscara corretamente, digamos assim, respeitando as leis municipais, estaduais, federais, etc., para elas, para esse tipo de pessoa, foi muito mais fácil, né? Agora a gente tem questões emocionais e psicológicas severas relacionadas ao uso de máscara. Ainda com uma maior flexibilização, a Secretaria de Saúde do Paraná registrou 1.450 casos novos confirmados e 31 mortes no dia 12 de abril. Mesmo assim, a queda das máscaras gerou muito alívio para muitos. No caso de Rodrigo Silva, proprietário de um bar, a retirada das máscaras como algo obrigatório foi um alívio. Cara, eu acho que já deu, né, a pandemia. Eu acho que quem está se internando ou morrendo são pessoas que não tomaram vacinas. Isso já está claro. Então, se você já tomou as 3 doses, já está imunizado, para que máscara? Cara, para ser sincero, eu não vi nenhuma com máscara aqui no meu balcão desde que voltaram às aulas. Nenhuma com máscara. Dando a minha opinião, no momento a gente já tá, assim, pelo menos para mim, já tá muito tempo. Os casos de Covid já caíram drasticamente. Acredito que se houver a necessidade novamente, nós voltaremos a usar. Então, acho que tem algumas pessoas que devem usar máscara, como os pacientes que têm comorbidades, mais de 60 anos, que são transplantadas ou que têm AIDS, que estão em quimioterapia com câncer, fazem uso de uma imunossupressão, usam corticoide, mais de 20 miligramas ao dia de prednisona, por exemplo. O tabagista é um fator de risco também, ou se você não fez o esquema vacinal completo. Eu acho que se você também vai frequentar, por exemplo, um local que tem aglomeração, ônibus, por exemplo, e não possa fazer um distanciamento adequado, acho que é importante usar a máscara ainda, e sempre, né, usar uma máscara reserva ali, ter uma máscara no bolso, isso vai gerar uma maior tranquilidade. Se você se sentir
desconfortável, você vai ter essa possibilidade de usar máscara, e eu acho que é isso que é importante, ter essa possibilidade. Não é que foi flexibilizado o uso da máscara, você não precisa usar. Eu acho que é importante esse olhar, assim, dessa flexibilização, né? Mas é muito do livre-arbítrio de cada um, de como você se sente confortável do uso ou não da máscara, né? Vacina contra a Covid-19, desenvolvida 100% em território brasileiro, pode ser a solução de baixo custo necessária para manter a alta taxa de vacinação no país. Porém, esse projeto precisa de doações para seguir em frente. Uma vacina contra a Covid-19 está sendo produzida no Brasil, na verdade aqui, na UFPR. Sendo de baixo custo e 100% nacional, somente 3% das doações esperadas foram completadas. R$ 1.505.866,44 de 76 milhões. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa física ou jurídica. Cada dose custaria menos de R$ 5,00 e, além disso, é multifuncional. Com a possibilidade de ser usada como imunizante para doenças como o Zika vírus e a dengue, o projeto havia se iniciado com o intuito de produzir uma vacina contra a gripe, mas, com a pandemia de Covid, os planos mudaram. A vacina utiliza de nanotecnologia, onde polímeros biodegradáveis carregam a proteína spike, que causa a entrada da Covid-19 nas células. A vacina está na fase pré-clínica, onde se realizam testes em camundongos. A próxima fase, com a aprovação da Anvisa, seria a testagem em humanos. A fase pré-clínica, porém, já mostra uma indução maior de anticorpos do que a vacina de Oxford, por exemplo. A previsão é que, ao longo desse ano, se nós pudermos captar todo esse recurso necessário, isso viabilizaria toda uma estrutura que seria empregada para, quem sabe, aí no início do ano que vem, ou na metade do ano que vem, no máximo, termos esse produto desenvolvido. O projeto demanda alto fluxo de dinheiro para ser finalizado, mais de 70 milhões de reais, porém, só angariou 3% da meta esperada. Dos mais de 1 milhão arrecadados, somente 13% foram de pessoas físicas ou jurídicas, com o resto arrecadado em parcerias com o próprio governo, em organizações ou com dinheiro da própria faculdade. Olha, foi muito bacana essa campanha, porque nós tivemos mais de 1.200 doações de pessoas físicas, sabe? Então, tivemos também importantes participações com doações de empresas, por meio aí de CNPJs de pessoa jurídica, mas a grande participação foi realmente de pessoas físicas que fizeram doações por transferência bancária, por Pix, de valores que chegavam às vezes, a poucos reais, até aí dezenas de milhares de reais. Então isso foi bem interessante, porque houve uma adesão da população paranaense em prol dessa campanha. Para a doação de qualquer valor, basta entrar pelo computador no site, clicar na seção de doar ou quero doar e utilizar o método de pagamento Pix, seja por QR Code ou CNPJ da empresa. Caso escolha a opção QR Code, é só você abrir o aplicativo de seu banco, selecionar a opção Pix com QR Code, apontar a câmera do celular para a tela do computador e escolher o valor de sua doação. No caso do CNPJ, basta escolher a opção correspondente e digitar o CNPJ da empresa. Acredito que, no ponto de vista de patriotismo, de nacionalidade, é uma coisa que tem muito seu valor, é muito forte, tanto para nós brasileiros aqui dentro, como também para conseguir um certo respeito, uma certa visibilidade no mundo em geral. E para você, mulher, que não se sente representada na política, vamos conversar com um grupo que ajuda a incluir mais mulheres nesse cenário. As eleições estaduais e federais. O movimento por mais elas na política procura aumentar o número de candidatas nos espaços de poder. As eleições estaduais e federais estão se aproximando, e com isso, as discussões sobre voto entram em alta para discutir a representatividade política. A falta de mulheres nas assembleias e câmaras é um dos pontos em alta. No Paraná, as eleitoras representam um total de 52% do eleitorado do estado, mas esse dado não reflete no cenário político paranaense. No âmbito municipal, existe um total de 583 vereadoras de 3.878 vereadores. Na atual legislação, há um total de 54 deputados, dos quais apenas 5 são mulheres. Apesar desse percentual não chegar nem aos 10%, é o maior número de deputadas que já existiu no Paraná. Em 2010, o número de deputados na Assembleia Legislativa era 3. Em 2014,
esse número se manteve em 3 e em 2018 o número passou a ser 5. Quanto ao número de deputadas federais, em 2010 o Paraná contava com 3 representantes, em 2014 também eram 3, e em 2018 passou a ser 5 deputadas. A psicóloga Roberta comenta que a participação das mulheres na política ainda é um cenário em construção. Eu acho que as mulheres estão trabalhando bastante para isso, né? Mas ainda tem muito enraizado os primórdios, né? Do homem que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa, né? Há muito tempo atrás. Para as estudantes Natália e Monique, a representatividade existe, mas ainda é muito pouca. Então, eu acredito que hoje no cenário político a gente precisa de muitas mais mulheres, né, entrando na política. Eu acho que é um cenário muito machista também e as mulheres acabam não tendo vez. Muitas se candidatam, mas muitas não conseguem entrar no sistema. E as que entram ainda sofrem muito machismo dentro das câmeras, dentro de todas as instituições. E eu gostaria de ver mais para poder me inspirar e inspirar mais mulheres também. Para tentar mudar esse cenário, coletivos do Paraná formados por mulheres lutam para diminuir a desigualdade de gênero na política. O grupo suprapartidário Por Mais Elas na Política, fundado por Camila Gonda em 2020, nasceu de uma reunião partidária onde ela e sua colega perceberam que eram as únicas mulheres no local. Camila ainda comenta que para ter mais representatividade na política, é necessário que as mulheres cheguem aos cargos mais altos, nesse caso, a direção dos partidos. Bom, eu acredito que seja uma questão de conscientização, né? A mulher, ela precisa compreender o seu espaço na política e precisa compreender que os nossos corpos são políticos. Então, a partir do momento que a gente começa a conscientizar essas mulheres, a chegar até mulheres que não estão nesses espaços, por exemplo, essa Câmara de Curitiba é um lugar do povo, né? Era na teoria, que várias mulheres estivessem aqui conversando com os seus representantes, pautando sobre mulheres, mas, na verdade, nessa casa de 38 vereadores, a gente tem só 8 mulheres. É uma representatividade muito pequena. Então, essa é a questão, né? A questão de falar para as mulheres o espaço delas, falar que, né, os nossos direitos eles devem ser garantidos através da participação política. Vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí. Logo mais voltaremos para falar sobre um assunto que afeta a todos nós, a alta no preço dos alimentos. Olá, estamos de volta e vamos falar sobre alimentos. Tomate, cenoura, feijão e café. Está cada vez mais difícil comprar comida do dia a dia. Nós fomos numa feirinha aqui de Curitiba para ver a situação mais de perto. O prato do brasileiro é composto de arroz, feijão, salada e carne. O famoso PF está cada dia mais caro para as famílias curitibanas. O volume de cliente está sendo tanto quanto ou igual, ou até mais, mas o volume de venda mantém-se o mesmo. Significa que nós reduzimos nossa margem de lucro para não passar tudo para o cliente. Se a gente continuasse passando todo o aumento, para o cliente ia ser mais difícil. Então a gente diminuiu a margem de lucro e as vendas mantêm. Então por isso que está difícil para nós, para os feirantes, está difícil conseguir passar essa fase. Em março, a cesta básica teve um aumento de 7,46% comparado ao mês anterior. Para o consumidor comprar alimentos do dia a dia, é necessário que ele desembolse R$ 701,59, ou seja, 62,58% do salário mínimo líquido. Para o economista da Diese, Rafael Durlo, os maiores vilões são as verduras e os grãos. Todos os produtos da cesta básica, com exceção do arroz parbolizado, tiveram aumento na última mensuração da cesta básica do Diese, né? Então, o feijão teve aumento, óleo de soja, o pão, farinha de trigo, farinha de mandioca, tomate, leite, açúcar, manteiga, todos eles tiveram aumento no nível de preço. Para José Scorey, dono da banquinha Zé e Bia, os consumidores não estão conseguindo variar o cardápio. Tem um produto hoje que tenha um preço acessível, assim, né? Desde o chuchu, que o pessoal brinca que dá em cerca, você vai comprar chuchu, no Ceasa um quilo de chuchu é em base de 3,50 o quilo, para nós comprar. Isso a gente está falando em preço bruto, sem quebra, sem nada, né? E a mesma forma a banana também não está aquele preço que
que tudo é preço de banana. Também acabou isso. E as novas projeções não são positivas. A nossa malha de transporte no Brasil é malha rodoviária. E a gente sabe isso muito bem, que quase tudo é transportado por caminhão, né? É quando a gente fala de grandes volumes de produção. Então, se você tiver um aumento do preço dos combustíveis, isso tende a aumentar o preço do frete e, como sempre, os comerciantes repassam para o consumidor final. Isso é um fato que, né, a gente é bem conhecido de todos os brasileiros. E quem sofre nisso tudo é a dona Eunice, que é doméstica e não consegue fazer as compras como antigamente. A gente está diminuindo a quantidade, mas compra as mesmas coisas, né? Por exemplo, se comprava 1 quilo de uma coisa, aí você compra meio. Assim dá para você manter o que você consumia, só que comprando em menos quantidade. Realmente isso é difícil para todo mundo. Mas vamos falar sobre a previsão do tempo. Jana, eu vi que já saiu um solzinho de manhã, quero saber se o calor vai ficar aqui em Curitiba. Volta sim, Malu, mas hoje vai ser uma tarde quente e de sol, mas de noite a temperatura já cai. E para quem tá a fim de curtir o feriado aqui por Curitiba, vai dar para passear no parque e passear no Barigui? Olha, o feriado vai ser parcialmente nublado, mas ainda meio quentinho. Sexta-feira já traz chuvas, trovões com pancadas isoladas, mas no sábado e no domingo a temperatura já aumenta para 26 graus. E bom levar um guarda-chuva se for ir no parque, porque tem risco de chover a qualquer momento. Poxa, que pena, né? Mas então vamos falar um pouquinho sobre solidariedade? Um grupo de Colombo arrecada acessórios para recém-nascidos. Nós fomos até lá para conversar um pouco com as organizadoras desse projeto. Ajudar o próximo. É essa a mensagem desse projeto solidário na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, quer passar. Criado há 4 anos atrás, o grupo arrecada roupas para as famílias que passam dificuldades financeiras e doam para os seus recém-nascidos. O grupo recebe e organiza essas doações. Formado por 3 senhoras, esse projeto já ajudou centenas de famílias na cidade. E a líder do grupo, Rose da Costa, comenta como recebe essas doações. Então, através de doações, igual essas que a gente trouxe lá de 4 barras hoje, através de outras pessoas que entram em contato com a gente e falam que tem roupas de recém-nascidos para doar, eu vou buscar, né? Motivadas pela força da maternidade, todas as voluntárias são mães e comentam sobre o início do projeto. Em 2018, né, com a tia Rose e a tia Lúcia, daí depois eu entrei. A tia Lúcia corta e eu costuro todas as outras peças que vêm pra gente, né? As toalhas de banho, os coeiros, né? Que a gente também faz, né? A gente que faz. E também as fraldinhas de boca, ó. Né? As fraldinhas de boca também é a gente que faz, né? E os coeiros também, somos nós que fazemos, né? Então essa ideia veio a partir de 2018, que nós estamos aí nesse projeto fazendo os enxovaizinhos solidários para as crianças. E essas roupas vai, tipo, montado o kit, uma fraldinha por kit, tipo, como vocês fazem a distribuição, assim, o que vai no kit? A gente monta uma sacola, e nessa sacola vai o travesseiro, as fraldas descartáveis, toalha de banho, os coeirinhos, né, são os tip-tops, os macacões, né, os bodezinhos, luvinha, toquinha, né, a gente manda tudo, ó, temos tudo aqui separadinho, as toquinhas, as luvinhas, meinhas, é um kit bem sortido que a gente faz para mandar lá para as crianças no enxovalzinho solidário ali na maternidade do Alto Maracanã. Inaugurada no ano de 2002, a maternidade Alto Maracanã é localizada em Colombo, região metropolitana de Curitiba. O hospital já possui 50 mil partos e possui uma média de 7 nascimentos por dia. E é justamente esse o alvo das doações do grupo. Aqui no Hospital Maternidade Alto do Maracanã, em Colombo, a maioria dos partos são pelo SUS. Em muitos dos casos, as mães elas não têm condições financeiras de ter roupas para os seus recém-nascidos. E esse é justamente o propósito desse projeto. Elas buscam preparar esses kits enxovais e fazer doações aqui. Desde que começaram há 4 anos atrás, elas já calculam que 500 famílias já foram ajudadas com a doação dos kits. A demonstração de afeto e solidariedade dessas senhoras comove a população. E o que você acha do projeto? Eu acho muito bom,
porque realmente as mãezinhas precisam, né? E é muito fofo de ver todas elas aceitando. E depois do intervalo, vamos falar de música e esportes. Fica ligado aqui na Rede Comunicare. Estamos de volta para falar de um assunto muito importante. Você já se perguntou como é assistir a um jogo de futebol sendo cadeirante? Nós fomos em um estádio aqui de Curitiba para conversar sobre a acessibilidade das torcidas. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, baseado no censo de 2010, cerca de 24% da população brasileira tem alguma deficiência, seja ela visual, motora, intelectual ou auditiva. Em 2015, foi sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura no seu artigo 4º que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade e não sofrerá nenhuma discriminação. Em especial, aos que frequentam o estádio, o Estatuto do Torcedor assegura o mesmo desde 2003. O Estádio Couto Pereira passa, desde 2020, por mudanças para aumentar a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência. Acho que a maior adaptação, pelo que eu vi, foi feito na época da construção do setor Protorque, né? Com mais consciência para acessibilidade, para favorecer as pessoas que necessitam de condições especiais. Para os torcedores, o futebol é uma forma de representar força e determinação. O André Luiz Barbosa, portador de necessidades especiais, é torcedor do Coxa desde sua infância e comenta sobre essa paixão na sua trajetória. No jogo, tudo, e graças a Deus com o tempo pra cá, pra mim mudou bastante, sabe, na questão de até pra se locomover, tudo, andar melhor, sabe, mudou bastante, sabe. E a torcida é muito sensacional, me recepcionou tão bem, sabe, graças a Deus não tive nenhuma coisa pra se preocupar, entendeu, foi bem tranquilo e graças a Deus tô indo até hoje no jogo e fui no jogo contra o Palmeiras que deu 6-0 e contra o Vasco e contra o Palmeiras também pela Copa do Brasil e partir pela Copa do Brasil contra o Vasco. Aí eu me associei com meus 2 primos, entendeu? E graças a Deus, a partir desse dia comecei a ir nos jogos, assim, e até um certo tempo meus primos não poderam ir mais nos jogos, entendeu? E eles cancelaram e... O Estádio Couto Pereira foi inaugurado em 1932 e, mesmo sendo um estádio muito antigo, tem as adaptações para as pessoas portadoras de necessidades especiais. O balcão para receber as pessoas com necessidades especiais, né? O pessoal ainda está aprontando. Acredito que no próximo jogo já esteja pronto, né? Veja que foi feito um balcão na altura para a pessoa cadeirante poder ser atendido também, tá? Estamos fazendo um grande trabalho e, graças a Deus, estamos conseguindo bastante torcedores se associando e, graças a Deus, são mais de 35 mil sócios. E eu quero aproveitar aqui, dizer para você que é torcedor Coxa Branca, que não é sócio, se associe, vem prestigiar o Curitiba, vem apoiar o Verdão e vamos rumo à vitória. E eu tenho certeza que ano vai dar tudo certo pra gente. E para você que vai ficar em Curitiba no feriado, que tal aproveitar um show de rock? E se essa banda for só de mulheres? Infelizmente, isso ainda não é comum por aqui, mas nós fomos acompanhar bandas femininas que fazem parte do cenário cultural aqui da capital. O rock tem passado por uma fase de declínio mundial por algumas décadas. No Brasil, o rock começou a se desenvolver nos anos 60, quando figuras como Rita Lee e os Mutantes surgiram na mídia após o estouro de Elvis Presley na década de 50, nos Estados Unidos. Nos anos 80, o Sepultura, considerada uma das bandas de maior sucesso de rock nacional, foi formada. Em 1985, foi criado o maior festival do país, o Rock in Rio. E na década de 1990, artistas como Mamonas Assassinas, Raimundos, Skank e Jota Quest também surgiram no cenário nacional. Uma característica em comum entre todos esses períodos é que a presença feminina na indústria do rock era praticamente inexistente. E quando existia, era pouco relevante. Por isso, o rock feminino é um recorte musical ainda em expansão na maior parte do mundo.
Mas Curitiba tem uma iniciativa que auxilia no desenvolvimento desse nicho na região. A campanha Rock Camp Curitiba foi designada para as meninas que têm interesse em renovar o cenário do rock na cidade e a participação é aberta para meninas entre 7 e 17 anos. O que a gente faz é usar a música como pano de fundo para falar sobre os valores do feminismo, sobre inclusão e sobre ocupação de espaços. Qual seria a importância dele, a relevância dele para as meninas que participam? Vocês veem grande impacto nelas? O camp também interfere na cena local aqui em Curitiba. Enquanto existir camp, essa movimentação na cena local vai estar acontecendo. E quais são as maiores dificuldades que vocês, como uma banda de rock feminina, enfrentam hoje em dia? Eu ouvia muito quando eu tinha 18, 19 anos que eu tocava bem para uma mulher e que eu tocava igual um homem. A gente ensaia, cara, a gente gasta uma grana com instrumento, com um ensaio igualzinho a qualquer outra banda e você chega no show e a galera fala assim, nossa, mas elas tocam bem para uma banda de meninas. Na opinião de vocês, o rock ainda movimenta bastante público hoje em dia? Não. O público de rock em Curitiba se concentra em bares. Tocam muitas bandas de rock feitas por mulheres aqui? Não tantas quanto eu gostaria. Na realidade, a gente tem bastante dificuldade de encontrar bandas que sejam formadas por mulheres ou que mulheres cantem dentro do rock and roll. Quando tem, os consumidores costumam gostar? Gostam, mas existe um tipo de preconceito de que a mulher só vai cantar música de mulher. Não que ela possa cantar música de bandas de rock que também sejam cantadas por homens. Mas, no geral, eles gostam bastante. Tocam muitas bandas de rock feitas por mulheres aqui? Olha, gente, sendo sincero, não. Mais objetivo assim, não. Eu, particularmente, gostaria que viessem mais vezes. Eu que já trabalho aqui faz meses, eu vejo poucas vezes aconteceram de bandas femininas aqui. Então, normalmente, quando tem, o público gosta? Quando teve, foi muito da hora, porque o público mudou um pouco, vem um público mais jovem, que é mais descontraído, mais divertido, até pra mim que estou trabalhando aqui no caso. Foi bem maneiro quando aconteceu. Espero que venha mais vezes, assim, né? E que apareçam mais bandas de meninas aí. E a noite continua sem presença feminina no palco. Essa edição do TV Comunicare vai ficando por aqui. Se você perdeu alguma reportagem ou gostaria de assistir novamente, é só entrar no site do Portal Comunicare. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Muito obrigada pela sua audiência.